Prontinho. Qualquer dúvida pode estar mandando no chat, tá bom? A aula de hoje, ela está sendo gravada para a gente disponibilizar na plataforma e também ela vai ser disponibilizada em um projeto que o Eu Não Banda está participando, que é um projeto da Audi Blanc, que é do governo, né? E vem algumas verbas, então a gente conseguiu se enquadrar nesse projeto. Então, essa aula também, essa de hoje, vai ser disponibilizada. Tá bom? A aula de hoje nós iremos falar sobre materiais de trabalho, mais vestes e adereço, né? É algo que às vezes as pessoas não entendem o porquê, né? Porque não tem o hábito de ver nas outras religiões. E aqui na Umbanda Renovada, a gente adere nessas esses materiais e também as vestes, não tão amplo as vestes, igual algumas outras casas, mas é algo característico da Umbanda, sobre os materiais, da espiritualidade, dos mentores que vêm em terra, que cada médio utiliza, e também algumas vestes, como chapéu, né? Eu posso citar um exemplo, que são utilizados alguns outros utensílios que podem estar usando no corpo, né? Algum adereço. E então vou explicar para vocês o porquê de todos esses materiais, não é para nenhum enfeite, né? Para ficar mais bonito. E vou explicar algumas diferenças que a nossa casa tem também, vou explicar de uma forma geral que a Umbanda costuma fazer e vou explicar algumas diferenças que a nossa casa faz. Não quer dizer que a gente, nós somos os únicos que não utilizam dessa forma, que existem outras casas também, tá bom? Oi, Fernanda, boa tarde. Hoje, Fernanda, a gente vai falar sobre os materiais de trabalho, vestes e adereço, tá bom? Tá bem no início mesmo, acabei de começar, estava aguardando vocês. E então vou citar qual é a função. A Umbanda Renovada, a Umbanda em si, no geral, é uma religião que ela vem pregar muito sobre a natureza. Na aula passada que eu falei sobre os orixás, que eu ministrei, né, porque teve o irmão Felipe que ministrou outra aula. Eu falei sobre os orixás e falei que a Umbanda é uma religião totalmente voltada à natureza. Então, tem uma ligação muito forte com a natureza, com a simplicidade, pés no chão. Ela vem trazendo algo que ela é aberto para todos, porque a natureza hoje ela é para todos, né? Então, ela não vem ter distinção de raça, de cor, então, de religião, inclusive. Ela recebe todos os tipos de pessoas ali na consulência. A gente não deixa de passar nenhum consulente, não só nossa casa, mas também outras casas, não deixa de passar nenhum consulente, porque às vezes ele é um judeu, porque ele é um evangélico. E isso acontece muito, né? Na Umbanda, de aparecer pessoas de outra religião, e a gente abraça todos. E isso que é o bonito da Umbanda, a gente abraça todos e tem essa missão dessa união, principalmente a Umbanda Renovada. A gente não veio uma Umbanda para apontar que uma religião é inferior à outra. Então, a gente veio para abraçar aí e nos unir, porque Cristo é um só, né? A gente designa as religiões para que a gente alcance ao Pai, aumente nossa fé. A religião serve para que a gente mantenha uma fé quente, fervorosa, e não para separar um dos outros, como tem acontecido. E quando a gente vem falando sobre materiais de trabalho, a Umbanda tem algo diferente, que por que eu falei que ela uma religião ligada à natureza? Porque a espiritualidade vem em terra.
Isso diferente de algumas outras religiões, não de matriz africana, mas a espiritualidade vem em terra e vem auxiliar aquelas pessoas que vão buscar por ajuda, por necessidade. E tem o que seria a espiritualidade vir em terra, né? Explicando melhor. Nós, médios, com faculdades mediúnicas trabalhadas, desenvolvidas, permitimos que uma espiritualidade venha em terra a partir do nosso corpo mediúnico. Então, a gente cede o nosso corpo mediúnico para que a gente receba um espírito, né? Melhor dizendo, para aqueles que não têm conhecimento nenhum. Então, a espiritualidade vem em terra e a partir do nosso corpo mediúnico, a espiritualidade, essa é uma forma de incorporação que eu estou falando sobre a manifestação. Eles utilizam a nossa voz, utilizam o nosso corpo, os nossos movimentos. Então, a mediunidade e incorporação permite que a espiritualidade transmita a mensagem que veio para poder auxiliar o próximo, né? A partir da incorporação. Mas há outros meios, há também a psicografia, que é a partir das escritas, há também a forma de um médium não estar incorporado, mas estar irradiado e conseguir transmitir a mensagem que a espiritualidade veio passar. Então, somos uma religião que recebe espíritos para poder auxiliar outras pessoas, né? E não são todas as umbandas, não são todas as religiões de matriz africana também, que fazem os atendimentos, às vezes, como nós fazemos, né? As consultas, onde o consulente vem, passa pela espiritualidade, conversa com a espiritualidade, às vezes tem um colo ali de um vô, de uma avó, né? E algumas outras casas isso não acontece, às vezes só acontece uma limpeza mesmo e não tem tanto contato da espiritualidade manifestar para poder passar alguma informação. Algumas casas apenas fazem a limpeza, o médico está ali incorporado, e às vezes passa uma mensagem ou outra, né? E a nossa casa tem essa liberdade para o consulente e às vezes fazer até algumas perguntas, né? Não vou falar que seria em todos os atendimentos, que alguns atendimentos são mais restritos e vocês vão ver quando eu for falar de alguns materiais de trabalho dessa linha específica, tá bom? Então, como nós somos uma religião que traz a espiritualidade em terra, principalmente a partir da incorporação, quando está dentro de um terreiro, cada linha de trabalho, que a gente até estudou sobre as linhas de trabalho, traz uma característica diferente, né? Então, começando ali pelas características dos pretos velhos, que é uma linha de trabalho principal, né, dos pretos velhos, das pretas velhas, que trazem essas características dos espíritos que vieram lá da senzala, do sofrimento, que passaram por um período de prisões, né, de muito sofrimento, de muita dor. E esses espíritos hoje vêm em terra para nos auxiliar, porque são espíritos que aqui em terra superaram os seus desafios, que eram estar ali como escravos, né? Como escravos de grandes barões, e não se revoltaram, entenderam, são espíritos que vieram, às vezes, espiritualizados e aceitaram o seu compromisso. Muito deles era mandingueiro, né, feiticeiro, mas em algo positivo, mas existia muitos aqueles que se revoltavam e queriam fazer o mal contra o feitor, contra o barão, né, contra a sinhazinha, os filhos. Mas aqueles espíritos que conseguiram transpor tudo isso, eles subiram um grau de evolução, conseguiram pagar grandes dívidas, né, nessa reencarnação. Se um espírito vem como um preto velho, ele veio não como um preto velho, veio como um escravo. Ele, antes de reencarnar, ele já sabia que ia passar por isso tudo e ele aceitou passar por isso tudo. E lá, antes de reencarnar, ele fala que vai conseguir passar, vai superar todas as dores, todas as chibatas, toda a fome, né, todas as misérias, doenças, para poder
quitar várias dívidas ao mesmo tempo ali, às vezes de algumas coisas terríveis que foram feitas em outras reencarnações. E aí, muitas das vezes, o espírito vem e não consegue, a maioria das vezes, não consegue. Isso eu estou falando de algum espírito que vem como escravo, mas hoje, trazendo para o mundo de hoje, a maioria dos espíritos não consegue cumprir o que realmente vieram fazer aqui, nesse mundo. Muitos vêm e se perdem, né, no meio das coisas materiais, da beleza, de tudo que esse mundo apresenta, uma colônia tão bonita, cheio de prazeres, cheio de belezas, que chamam muita atenção aos nossos olhos. Então, a maioria dos espíritos não consegue cumprir o que realmente veio fazer, devido a estar muito preso à matéria e olhando só a matéria. E não existe só essa matéria, existe muito além, né? Aqui são contado a nossa eternidade, são minutos, né? É um piscar de olhos, segundos, e a nossa passagem aqui é rápida. Então, quando o espírito ele vem numa roupagem fluídica de preto velho, ele acaba trazendo esse trejeito de realmente um preto velho. E às vezes lá na senzala ele sofreu tanto e ele morreu às vezes apunhalado, ele era um senhor que já não andava mais, que estava com os pés quebrados, que estava com o joelho estourado, que estava com a coluna com os ossos quebrados, então muitos trejeitos vêm curvados, né? Vem sentadinho ali no toco. E aí, mesmo todo esse sofrimento, alguns espíritos, né? Inclusive, eu vou dar o exemplo do Pai Bernardo. Ele falou que a roupagem fluídica que ele mais gosta de vir é como Pai Bernardo, porque foi a reencarnação que ele mais aprendeu na vida dele, a reencarnação que trouxe uma evolução maior para a vida dele, que ele cresceu muito e trouxe um grande aprendizado. Então, todo esse aprendizado, quando ele vem em terra, ele quer transmitir para nós, nos auxiliar, nos curar das nossas feridas, das nossas chagas, e mostrar que, às vezes, as dores que a gente está passando, elas são momentâneas. Comparados à escravidão, né, é muito pequeno. E ele já citou uma vez para nós que, antigamente, no tempo dele, existiam os escravos, estavam acorrentados, né? Ficavam acorrentados, sem estar no trabalho, ficavam acorrentados ali, presos. E ele falou que hoje o mundo é da mesma forma. Nós estamos presos também, mas com correntes invisíveis que a gente não consegue ver, vivendo esse mundo como se fosse cego, igual aquelas proteção de cavalo, como se fosse seguindo, olhando só para frente, sem reflexão. Só sendo mais um aqui. Então, a gente acaba sendo preso do sistema, né? Existe um sistema que a gente tem aqui nesse mundo hoje, que nós crescemos, aí nós nascemos, aí nós começamos a crescer, vamos estudar, aí depois que a gente estuda, a gente termina o ensino médio, faz ensino infantil, fundamental nível 1, nível 2, ensino médio, agora é hora de ir para a faculdade, vai para a faculdade, terminou de a faculdade, aí você já pode casar, aí você vai ter filho, e assim funciona o ciclo. Existe um ciclo muito monótono que é colocado em nós como se fosse algo muito fechado, e a gente às vezes não consegue olhar para o lado e ver o mundo espiritual, olhar para o lado e ver que existem outras oportunidades além do sistema, né? Então, ele já falou que a gente hoje vive uma escravidão que eu acredito que ele fala é a do sistema, onde a gente está preso e não consegue sair do local, e passa de geração para geração uma mesma coisa. Então, aquelas pessoas que se sentem diferentes, a ovelha negra, ela vem para quebrar esses ciclos, né? E o preto velho, quando ele vem em terra, ele vem com seus trejeitos, ele pede o seu chapéu que ele usava lá, ele pede a sua bengala que ele usava lá, não a que realmente ele usava, mas que vai retratar que ele usava, ele pede o seu pito ou o seu cachimbo, ele pede as suas ervas, ele pede o seu marafo, se ele for usar um marafo, para quem não sabe, o marafo é uma bebida, né? Uma bebida alcoólica, costuma ser a cachaça, a pinga. Ou ele vai pedir o seu cafezinho com erva, né? Com arruda, guiné. Então ele traz o trejeito de um vô, com muito amor. Quem já passou por um preto velho sabe do tamanho do amor que
é transmitido. Então, ele traz esses materiais identificando como um preto velho humilde e que está ali para passar apenas o conhecimento, para trazer uma cura para nós, conforme a nossa permissão, ali dentro do terreiro no momento da consulta. Estou falando quando está incorporado, né? Mas eles também auxiliam nós no nosso dia a dia, nas nossas casas. Mas ali perante um preto velho, você vai ver ele com trejeitos de um vô mesmo, como se fosse um senhor velhinho, com os materiais que eu falei. E o porquê desses materiais? Ah, pai Bruno, é somente para poder lembrar que de quando ele estava lá como um escravo, para ele poder lembrar? Não. Aqui ele traz uma magística, na Umbanda tudo tem um porquê, tudo tem um fundamento. A gente não usa nada sem fundamento. Se eu estou com um cigarro lá, é porque eu sou um viciado no tabaco e quero estar ali fumando? Não, ele tem um fundamento. Lá dentro do terreiro, dentro do congá, tem um fundamento. Então, o chapéu, ele traz ali, algumas vezes, como uma proteção do seu ori. Nem todas as vezes, eu vou falar o que é algumas vezes do chapéu. Outras vezes, alguns usam o chapéu bem baixo. Eles usam muito assim, se vocês observarem, e às vezes para esconder ali, tampar, às vezes um mistério que ele tem, às vezes do seu sofrimento que ele passou, que ele não quer transmitir. Olá, tudo bem? Quem está online? Tá a Fernanda e a Débora. A mãe Regina está aqui. Manda um beijo para elas. Tá, a mãe Regina mandou um beijo para vocês. Umas coisas podem se pagar de oração. Vamos continuar aqui. Então, os pretos velhos têm essa questão do chapéu, igual eu estava falando, alguns pretos usam, né, e às vezes intimidado com aquele momento ali, eles não querem transmitir algumas feições dele ali para vocês. Mas o chapéu, ele vem para tampar o ori, que é um orixá que cuida da nossa cabeça, e o nosso ori aqui, ele fica aberto, então ele traz como uma proteção. Essa touca que eu estou usando é um adereço, que eu vou falar mais para frente, mas também para tampar o meu ori, como se fosse um capacete de proteção. Aí ele traz a bengala quando ele está utilizando ali, no momento que às vezes ele, eu peguei aqui, vocês não viram, mas que ele bate a bengala ali no chão, que ele está pegando a bengala, ele bate no chão. Quando ele bate no chão, sai vibrações de energias positivas, de luz irradiando naquele ambiente, às vezes fazendo alguma limpeza. As ervas que ele está utilizando, ele vai utilizar para fazer a benzição e fazer a limpeza. O café, ele está usando para transmutar algumas energias daquele momento ali, ajudando o cavalo, que é o médium que cedeu o seu corpo mediúnico, e também ajudando a pessoa que está ali. O paieiro, o cigarro, o cachimbo, ele tem o tabaco ali dentro, e o tabaco, junto com o fogo, é liberado algumas energias de limpeza. O tabaco, que é sagrado, como eu já disse para vocês aqui, tirando todos os vícios, que o tabaco não era para ser uma erva, que era para existir o vício, onde o homem colocou esse vício em cima do tabaco para satisfazer o seu ego, né? Para satisfazer, às vezes, os seus desejos, né? E algumas pessoas viram naquele vício, tira suas ansiedades e, na verdade, não tira, só tampa, né, ali com a peneira. E o tabaco ali dentro do terreiro, ele não é um vício, ele é usado para transmutar energia, é tanto que o preto velho, ele não traga. O preto velho, ele puxa e solta. Eu já falei em uma aula do xamanismo que os índios nunca tragaram o tabaco. Eles utilizam para limpeza, porque o tabaco não foi feito para isso. O tabaco, ele é uma erva quente, e uma erva quente pelo elemento fogo. O elemento fogo age no tabaco, principalmente quando você risca ali, está agindo o elemento fogo. Quando você ingere algum elemento da natureza que tem fogo, aquele fogo vai agir dentro de você, de uma forma tanto positiva ou negativa, na maioria das vezes de uma forma negativa, porque o fogo ele vem para ajudar na limpeza, para eliminar, para queimar.
E ele não veio para ser inserido dentro do seu corpo e ser mantido ali dentro do seu pulmão. Então, uma hora ou outra, ele pode te dar respostas desagradáveis. E o tabaco não foi feito para isso, ele foi feito para limpeza. Então, o paeiro ele é usado para isso. Um outro adereço de preto velho seria esses os principais. As guias, né? Às vezes tem alguma guia que a entidade pediu e essa guia ela vai servir para melhorar a energia e um equilíbrio entre o médio, entre o médio e o espírito, para trazer uma conexão melhor. Então, ela serve como um adereço para poder auxiliar ali e trazer uma proteção ali no momento do trabalho também, tá bom? Das pretas velhas, é praticamente as mesmas coisas do preto velho, e uma diferença que traz é que a preta velha não costuma usar café. Uma ou outra vai estar utilizando café, elas costumam usar um chá, que as vó, elas costumam usar um chazinho, às vezes um chá de camomila, um chá de erva cidreira, um chá de poejo. Então, são os chazinhos que elas vão usar e elas costumam usar eles bem docinho. Os pretos velhos costumam usar café, mas sem açúcar, mas você pode observar que outros utilizam de uma forma diferente também. Não existe um, tá bom? Quando você começar o seu desenvolvimento, tiver no seu desenvolvimento, que estiver desenvolvendo um preto velho, ele vai te mostrar e te falar o que ele precisa ali para o trabalho dele, entendeu? Eu trabalho com o pai Joaquim, ele utiliza café, arruda, guiné, principalmente, utiliza outras ervas também. Ele utiliza o marafo como cachaça para ajudar na limpeza. Ele tem um punhal também que serve para proteção, a bengala e o chapéu. São esses os elementos que ele utiliza, os principais elementos. A preta velha, como falei, a diferença é um chazinho. O restante ela costuma utilizar igual do preto velho, mas depende de uma preta para outra. Mas as pretas trabalham com muitas ervas também. Elas às vezes pedem mais ervas para poder trabalhar. Aí o outro que eu coloquei aqui são os herês, né? O herê é interessante, que o herê é uma forma de um espírito em criança que vem trazer a inocência para nós, a pureza, para que a gente olhe a nossa vida com mais leveza, que traga a felicidade sempre à tona, independente do que você está passando. Se for um momento de desafio, aquilo vai passar. Se for um momento bom, isso também vai passar. Então, existe essa questão que o herê traz em si. E quais os elementos que os herês costumam usar? São doces, né? São coisas de criança mesmo. Alguns pedem frutas também para trabalhar. E todos esses elementos que eu estou falando para vocês, eles são elementos magísticos, né? Naquele momento que é colocada uma magia de cada entidade ali, e ela é transmutada em forma de energia para o consulente, para o tratamento consulente. Por isso que eu falei que o tabaco age de uma forma, o café de outra, tudo são energias que vão ser envolvidas ali no momento. Dos herês, todos os doces são transmutados ali, a energia deles para auxiliar o consulente que está ali naquele momento, tá bom? Os caboclos e as caboclas. Os caboclos costumam trabalhar muito com as ervas. Os caboclos costumam trabalhar muito com as ervas, né? Vai passar às vezes, de um caboclo para outro. A erva determinada que ele vai querer usar, mas tem ervas como folhas de manga, alguns também trabalham com arruda, né? Com cipó, então vai depender muito do que o caboclo que você vai estar trabalhando vai pedir. Pai Bruno, existe um padrão? Não existe. Cada entidade vai trazer uma particularidade ali para o médium. Pai Bruno, mas trouxe a erva parecida com do outro irmão, tá tudo certo. Pode ser as mesmas ervas, mas eu estou falando assim, às vezes o caboclo que eu trabalho vai trabalhar com folha de manga e o outro não, entendeu? Mas são ervas, no geral, da natureza que são utilizados. Alguns caboclos, eles também trabalham com charuto, que o charuto tem o tabaco e auxilia ali na limpeza. Essas ervas e o charuto são transmutados ali, aquelas energias, para poder auxiliar o consulente. Uma coisa que eu não falei lá dos pretos velhos, que eles também utilizam a pemba, porque os caboclos também utilizam a pemba, às vezes, para fazer algum ponto riscado ali. E lembrando que a pemba, ela é um giz, mas é um giz sagrado, tá bom?
ela foi colocada ali na magística, então existe até a lei de Pemba, que é ligada a Xangô e ligada à ação e reação, né? Às vezes acha que é algo simples, é apenas um giz simples. Não, ele está ali na magística, faz parte da magística, tá bom? Os caboclos também podem pedir, às vezes, alguma bebida que contenha éter. Por exemplo, às vezes uma cerveja escura ou uma cerveja branca, depende muito da linha que ele trabalha, porque os caboclos, eles trazem uma energia forte de Oxóssi, que a gente já falou aqui para vocês, mas existem os caboclos que trabalham na linha de Ogum, os caboclos que trabalham na linha de Oxóssi, de Xangô, entendeu? Então, existem outras linhas e, às vezes, vai trazer uma particularidade daquela linha ali. Mas os materiais que eles costumam usar, é isso que eu passei para vocês, né? Alguns pedem algum cajado, como se fosse uma bengala maior, também é um elemento. O cajado, como eu falei, ele vai ter a mesma função da bengala. Quando batido no chão, gera movimentos e essas energias positivas são dissipadas, fazendo limpeza ali do ambiente. Às vezes você vai ser atendido por um caboclo, ele bate, né, esse cajado e outras vezes o caboclo bate no chão, dá fortes tapas no chão, e esses tapas no chão geram energias em movimento, e você vê ondas energéticas sendo dissipadas para fazer a limpeza ali do ambiente, tá bom? De materiais de trabalho dos caboclos eu falei, de vestes e adereços, eu também citei. A nossa casa ainda não houve o pedido de, eu quero um cocá. A gente não coloca para usar alguns adereços que são muito diferentes, porque vai trazer umas mudanças ali dentro da corrente. Então, para que, às vezes, um médio está com cocá, ele com cocá que foi R$ 600 e está todo de uma forma muito apresentável, e às vezes tem um outro médico que tem tanta vontade, às vezes, de ter um cocá, mas não tem condições financeiras, e às vezes aquilo ele acaba atrapalhando ele ali, e não há uma homogeneidade, entendeu? Então, a gente não costuma ter esse tipo de material. E se a espiritualidade pedir, às vezes aquele cocá ele vai estar ali, né, do lado, de uma forma energética, mas não foi pedido até hoje, não tem nenhuma entidade que pediu, tá bom? Essas questões. A sua veste espiritual, ele já vai estar com aquelas vestes de um caboclo mesmo. Vai estar com cocá, outro sem cocá, então depende muito da forma que ele vai vir trabalhar, entendeu? Entrando para Exu e Pombagira. Exu e Pombagira, algumas casas vocês vão observar que eles utilizam preto, ou preto e vermelho, ou vermelho. Ou as pessoas vestem capas, ou as mulheres ou homens também se vestem pombagira, costumam colocar os vestidos. Eu não aponto que seja errado, mas a nossa casa foi pedido da espiritualidade quando foi fundar, que era para utilizar a roupa branca, que essa roupa branca ia ser consagrada no momento do seu batismo, e aquela roupa era que você ia utilizar para todas as linhas de trabalho, entendeu? Então, a roupa branca é a que a gente utiliza. Independente se vai ter uma gira de Exu e Pombagira, ou uma gira de cigano, de boiadeiro, de marinheiro, de preto zero, de caboclo, de herê, a gente sempre vai utilizar aquela roupa, tá bom? Aquela veste, que é uma veste branca, a gente utiliza. O homem é uma camisa branca até aqui. Aqui ela tem uma gotrápia onde ela dobra e abotoa assim do lado, então ela é tampada aqui assim tudo. Ela é comprida, bate até mais ou menos no meio da coxa e usa aquela calça que parece capoeira do homem. Da mulher é um vestido branco todo tampado. O modelo que é consagrado, ele é todo tampado aqui nessa parte, tá bom? E ele é comprido, um vestido todo branco, comprido. Não tem nada de abertura nas costas, nem nada, tá bom? Então, na gira de Exu e Pombagira, os adereços, as vestes são brancas que a gente utiliza. Tá certo que outros terreiros utilizam preto e vermelho, mas foi pedido à nossa casa que não fizesse isso, era para utilizar todo branco, independente das linhas, tá bom? É porque se a gente abrisse, alguns terreiros abrem para as pombagiras vestirem da forma que quiserem, com vários vestidos. Então,
há a presença de vários vestidos diferentes e aí acaba, na nossa visão, acaba tendo tipo uma composição. Então, a gente foi pedido que fizesse e isso gerava um equilíbrio entre todos, entendeu? A gente trabalha de uma forma equilibrada ali nas gírias, tá bom? E aí, o que Exu costuma utilizar? O Exu costuma utilizar como materiais, ele utiliza charuto, utiliza marafo, que é o uísque, utiliza a pemba, um punhal representativo ali. Então, são esses materiais que Exu costuma utilizar. Como eu já falei do charuto, tem a energia do tabaco para fazer a limpeza, o marafo, que tem o éter, o álcool, que faz parte da limpeza também, é um tipo de bebida que traz uma limpeza ali para a consulência e também para o médium, tá bom? Isso, Fernando, a gente utiliza branco para todos. E a pombagira, ela em vez de usar o uísque, ela vai usar o champanhe ou uma bebida rosé e que ela costuma pedir. Mas se uma pombagira, às vezes é uma pombagira de lei, ela vem e pede, eu quero um uísque. É o uísque que ela vai utilizar, não tem essa diferença. Se ela pediu, é aquilo. Então a gente deve ouvir muito o que a nossa espiritualidade está pedindo. Eu estou falando que já aconteceu, uma pombagira vinha, era uma sentinela, trabalhava como uma pombagira de lei, ela era muito séria, não ficava dando gargalhada, era quase um Exu, mas era feminina. E ela pediu um uísque, eu cheguei e levei susto. E aí, vai servir o uísque aonde? No copo? Na taça? A gente serviu na taça porque era uma pombogira. E aí, existe essas particularidades. Então, a gente tem que ver o que a nossa espiritualidade está pedindo. Mas, no geral, a maioria usa uma bebida rosé e o cigarro, que troca do Exu, que era o charuto, e o uísque, né? E aí, utiliza a pemba também ali nos trabalhos, caso tenha necessidade. Não utiliza capa nem nada. As mulheres costumam passar batom, as pombagiras pedem, né? Costumam pedir que elas passem um batom. Vou dar um exemplo da Maria Padilha das Sete Cruzilhadas, ela pede que todas as médiuns que estão no terreiro passem batom vermelho. Então, já vão com batom vermelho o dia que tem gira de Padilha. E ela pede também que a mulher esteja bonita, bem apresentável, arrumada, entendeu? Ela não gosta que o cabelo fica preso, entendeu? A Maria Padilha das Sete Cruzilhadas não gosta de ver as mulheres com o cabelo preso. Gosta que ela esteja apresentável de batom, pelo menos o batom. Então, isso vai da particularidade, às vezes, das guardiãs, mas as guardiãs de luz e de lei também, algumas de lei, elas trazem muito esse empoderamento para as mulheres, essa energia de movimento para que as mulheres fiquem bem, que ela se torne uma rainha, ela não fique submissa ao homem, fica embaixo do homem, sim, ao lado do homem, porque ninguém é submisso do outro aqui. Então, sobre os materiais das guardiãs são esses que a gente tem o costume de utilizar. E o cigarro também tem a mesma função, que ele tem um tabaco, serve para limpeza, o champanhe, ou uma bebida frisante ali, ela tem, além da cor vermelha, que trabalha a cor vermelha, ela trabalha a limpeza, ela trabalha com energias densas, para ver esse tratamento dessas energias densas para transmutação, e também tem o álcool dentro da champanhe que vai utilizar para a limpeza também, vai utilizar na limpeza. Então, as guardiãs costumam utilizar isso. Algumas utilizam algumas peças como brincos, colares, né? E também elas ganham alguns presentes de alguns consulentes, dos médios. Então, elas têm a energia ali, entendeu? Cada elemento de cada espiritualidade que eu já falei e que eu estou falando agora é exclusivo daquela espiritualidade, é exclusivo daquele médium com aquela espiritualidade. Pai Bruno, mas se eu não tenho condição nenhuma, a minha espiritualidade não vai trabalhar? Não é assim que funciona, tá bom, pessoal? Eu falei para vocês que cada material, que cada veste, cada adereço que a gente utiliza são elementos a mais para auxiliar nos trabalhos, porque a Umbanda é algo que a pessoa vai buscar, que é a última coisa que ela vai fazer, que ela não vê mais luz. Então, a Umbanda é como se fosse o fim do túnel. E tudo que vem para o fim do túnel é pancada. Então, quanto mais elemento a gente tiver, mais vai poder
ajudar ali nos trabalhos. Então, as guias também, para todas as linhas de trabalho, podem ter as guias, conforme a espiritualidade pediu. Eu tenho uma guia aqui de Exu, mas a minha pombogira até hoje não pediu, entendeu? Então, eu não fiz. Quando eu senti que é para fazer, ou ela vir me falar que é para fazer, eu faço, tá bom? Então, vai de cada espiritualidade para si mesmo. Não quer dizer que eu já tenho que fazer todas as guias e deixar pronto. No momento certo vai acontecer, tá bom? Eles vão pedir. E como eu não tenho o costume de trabalhar com a guardiã, e mais com o guardião, eu acredito que foi isso, né? Se eu der mais liberdade para a guardiã se aproximar para poder trabalhar, com certeza ela vai pedir mais elementos, né? Mas, Pai Bruno, se não tiver nada, não tem como trabalhar? Tem como trabalhar sim, como eu falei para vocês, tem como. A questão é que esses elementos, tudo tem energia, tudo auxilia nos trabalhos, tá bom? Uma outra linha que eu quero falar com vocês é dos ciganos e das ciganas. Eles costumam usar lenços. Os lenços na cabeça servem para auxiliar o seu ori, trazer uma proteção. Elas costumam usar leque, as pombagiras também costumam usar leque. E o leque tem alguns significados, né, também de movimento de energia, né? A trocança do leque de uma mão para outra. Então, tudo tem um sentido, nada é feito em vão. E uma outra coisa, as ciganas também gostam de que a médium que vai trabalhar com ela esteja muito bem apresentável, sempre bem arrumada, com a pele arrumadinha, com os lábios arrumadinhos, às vezes com alguns adereços, né? E tem alguns materiais de ciganos que geram alguns movimentos, como aqueles que colocam na cintura, a mãe Regina tem, mas está guardado ali, que faz um chocalhinho assim, que gera um movimento, gera energia, então auxilia no trabalho. E também tem algumas castanholas, algumas que utilizam, sabe, que pedem isso. Então, vai de entidade para entidade. E tudo tem um porquê e um fundamento. O principal fundamento de tudo, que são energias que estão sendo trabalhadas em prol da consulência do próprio médium. Tá bom? Uma outra linha de trabalho que eu coloquei são os malandros, que eles utilizam para a proteção da sua cabeça, eles utilizam o chapéu, né? Eles costumam utilizar o chapéu. A maioria dos malandros tem um chapéu. Eu ainda não vi nenhum malandro que não pediu chapéu. Então, a maioria tem. Ah, Pai Bruno, mas o meu malandro não pediu. Tá tudo certo. Mas eu tô falando que até hoje eu ainda não vi. Mas se o seu malandro não pediu chapéu, tá tudo certo. A primeira vez que eu vi o meu malandro, era o seu Zé, ele não apresentou o restante do nome ainda, mas ele estava de chapéu. E o chapéu dele ficava bem assim, era como se eu estivesse vendo vocês meio assim, entendeu? Meio tampado, era uma visão limitada. Então ele estava utilizando um chapéu dessa forma. Além de trazer um mistério ali, ele traz uma proteção pro Ori, né? E a sua dança, o seu molejo, a sua forma de lidar ali, ele vem retratando a esperteza, a sabedoria, a malandragem diante dos desafios da vida. Por isso que os malandros são ligados a causas que são difíceis, a causas impossíveis, como problemas na justiça, problemas de vício, que ele vem trazer esse gingado para que a pessoa consiga superar e passar por esses desafios. E no caso da justiça, vem trazer esse gingado para poder auxiliar ali na justiça. Então, se você tem algum problema, às vezes, judicial, algum problema que está com o processo em aberto e você quer que resolva, você pode firmar para o malandro. Lembrando que quando você firma para ele, você vai pedir que se cumpra a lei. E a lei, se ela tiver que se voltar contra você, ela vai se voltar. Não adianta você achar que você fez algo errado e quer pedir que a Xangô haja, que a malandragem haja, eles vão agir, mas conforme a lei. Se você tem algo a se cumprir, algo a pagar ali, ela vai agir para o seu lado também. Aquele machadinho de Xangô, ele tem corte dos dois lados. Quer dizer que ele vai de um lado e de outro, entendeu? Ele vai agir lá e aqui. Lá pode ser negativo, aqui pode ser positivo. Mas se você está pedindo justiça e você cometeu injustiça, ele vai agir contra você. Mesmo sendo, mas foi eu que pedi, Pai Bruno.
mas vai ser cumprida a lei, mesmo se você pediu. Eu tenho um marido, às vezes, que está com problema na justiça e é algo errado que ele cometeu, mas ele se arrependeu, tá tudo certo. Se arrependeu é o primeiro passo do erro. Então, você já é aniquilado de algumas coisas, mas você não vai ficar impune do que foi cometido, entendeu? Então, se você pede a justiça vai ser cumprida também, tanto de lá quanto de cá, tá bom? A linha dos boiadeiros que eles costumam trazer de material ali é o chapéu também. Os boiadeiros às vezes pode ter algum laço, alguma corda para poder manusear e trazer movimentos para aquele trabalho, para aquela energia. A linha dos baianos e das baianas costuma trazer uma alegria, uma felicidade muito grande. E eles trabalham muito com ervas também, e trabalham com chás, e trabalham com coco. O coco é um dos elementos muito utilizados na linha dos baianos e das baianas, né? É bem interessante. E eles utilizam até a cabacinha. Não está aqui uma cabacinha, que eles fazem uma cabacinha ali, às vezes, do coco. Fazem algumas medicação dentro do coco. Você pega o coco, colhe, ele está até com aquela castanha, ele prepara a medicação ali dentro para você. Então, os baianos e as baianas costumam trazer essa naturalidade, essa sabedoria, esse conhecimento ali também das ervas. São adereços que eles usam e também alguns podem utilizar o tabaco, outros não utilizam, entendeu? A pemba é utilizada muito por eles também, não só por eles, mas como as outras entidades, que às vezes eu acabei não falando sobre a pemba. Como eu falei, é um giz sagrado, né? E dos baianos são isso, alguns utilizam chapéus, outros não. Então, mas pai Bruno, o que que meu baiano vai usar? O que que ele tem que colocar? O que que eu tenho que preparar? Vou fazer desenvolvimento de baiano. O que que eu tenho que levar? A vela. Você leva a vela, às vezes você leva um cigarro, um paeirinho ali, para você poder desenvolver. E o que realmente vai utilizar, ele que vai trazer para você aquela energia e você vai começar a identificar no seu desenvolvimento o que, que ele vai utilizar para o trabalho. Ele mesmo vai te falar, entendeu? No seu desenvolvimento. Então, os elementos, eles são muito particulares de cada um. Lembrando que eu sou um médium que tem algumas espiritualidades de algumas linhas que trabalham comigo. Esses materiais eu não posso misturar, entendeu? É algo particular meu, que eu não divido com outras pessoas, e é algo particular daquela espiritualidade, entendeu? Porque está com a energia dela, está com a energia do pai Joaquim, eu não vou usar para a avó. Está com a energia da Maria Quitéria, eu não vou utilizar para Guardiã do Sol, entendeu? Então, os elementos são bem particulares também, porque tem a energia de cada entidade. Por isso que a gente fala, não divida o toco. Quando tem um toco lá, tenha respeito. Esse toco é consagrado, é de algum irmão, pertence para o trabalho com alguma espiritualidade, então você não deve escorar ou sentar nele, porque tem energia daquela espiritualidade, energia daquele médium para aquele trabalho, entendeu? Então, a gente tem que ter respeito com os elementos de trabalho das pessoas. Da mesma forma que não é indicado pegar nas nossas guias, a gente não deve pegar nos materiais de outra espiritualidade, de outros médios, sem a permissão. Se o médio falar assim, vai lá e pega o paieiro para mim, aí você vai e pega. Vai lá e pega a pemba, aí você pega. Caso contrário, não pegue. E se ele não tiver e for uma necessidade, realmente for uma necessidade, você pede licença, né? A gente tem que ter o respeito, tá bom? Porque às vezes a gente está no local e vai precisar de fazer uma mudança. E aí aquele médium não está lá no local para tirar aqueles materiais. Então a gente vai ter que encostar nos materiais. Então é onde aquele momento que a gente pede licença e muda de um local para o outro, entendeu? Não quer dizer que você está intrometendo, que você está tendo falta de respeito tanto com o médium quanto com a espiritualidade, porque é um momento que é preciso você estar pedindo licença para que seja mudado ali, às vezes, o local. Uma outra linha seria os marinheiros, que também utilizam chapéu, às vezes utilizam
algumas bebidas que têm o teor alcoólico, como cerveja ou cachaça. Eles costumam utilizar não mais um copo, é mais tipo uma caneca, sabe, para eles pegarem. E eles trazem todo aquele movimento do mar ali. Às vezes algumas pessoas até vêm e falam, o marinheiro está bêbado. Não, pessoal, ele está transmitindo aquela energia do mar. São energias das ondas que vão e vêm, que vão e vêm. Então, muitas das vezes ele está transmitindo esse movimento ali. E ele também utiliza o chapéu para proteção do seu ori e também a guia, às vezes que ele for pedir, a guia de marinheiro para poder utilizar e auxiliar nos trabalhos. Uma outra questão, a sala de tratamento. Nós temos na nossa casa a sala de tratamento. E a sala de tratamento é a sala dos médicos espirituais que vêm em terra para poder nos auxiliar e algumas outras linhas de trabalho que não são médicos espirituais, mas que trabalham na área da cura, vêm para poder auxiliar, né, ali no momento da saúde. E alguns materiais que são utilizados nesses trabalhos são muito pouco. A maioria é conduzido mais com energia, mas às vezes é utilizado algumas ervas, como folha de mamona, alecrim, arruda, folha de pimenta, eucalipto, né? A gente utiliza o óleo de Santa Edviges, que é um óleo produzido pela nossa casa, pela Umbanda Renovada Casa Irmã Ângela, chama óleo Santa Edviges. Esse óleo, ele é trabalhado e preparado juntamente com a espiritualidade, utilizando a nossa energia dos médiuns com a espiritualidade. E alguns médiuns participam desse trabalho no laboratório, para poder produzir esse óleo Santa Edviges, que auxilia nos dias de trabalho, tanto da saúde quanto outras gírias. Esse óleo é como se fosse um óleo, se você for olhar nas outras religiões, é um óleo ungido, né? Esse óleo ele é trabalhado pela espiritualidade, contém energia, contém alguns elementos ali dentro para poder auxiliar em algumas curas, tanto da matéria quanto do espírito, tá bom? E também a gente tem a pomada do vovô Cândido, não é vovô Cândido, vovô Pedro. Vovô Cândido é a entidade do pai Tássio. Vovô Pedro, essa pomada ela é bem conhecida, principalmente aqui no estado de Goiás. Ela é produzida, não lembro se é em Aparecida de Goiânia. A pomada do Vovô Pedro também é uma pomada preparada a partir de alguns médios, juntamente com a espiritualidade, formam um grupo e ficam durante um período preparando, trazendo a conexão necessária e a energia necessária juntamente com aqueles elementos para a produção da pomada. E essa pomada ela vem para nos auxiliar também na área da saúde, na área de cura, às vezes com pretos velhos, com caboclo, que é passada em algumas regiões para poder auxiliar. É uma pomada que ajuda tanto na matéria quanto no espírito, tá bom? E alguns outros materiais que pode utilizar, como o álcool para alguma limpeza, algodão, esparadrapo. Algumas espiritualidades usam tipo umas pinças para fazer alguns procedimentos, mas a grande parte dos trabalhos é feito de uma forma energética, só para vocês poderem entender. Mas algumas cirurgias espirituais podem utilizar algum elemento ou outro diferente para poder executar, tá bom? Mas não que haja cortes, nada. Aqui com nós, nós não temos, tá bom? E aqueles locais que tem é porque naquele local existe pessoas que precisam de ver para crer. Então, por isso que tem. Não é porque lá faz dessa forma e outros lugares não fazem que a espiritualidade não está agindo. Como eu falei, a espiritualidade pode agir sem nenhum tipo de material. Ela vai agir. O que vai mandar é a fé da pessoa, entendeu? E outros lugares que utilizam muitos materiais, utiliza contato, corte e tudo, é porque as pessoas que estão naquele ambiente, que estão indo buscar aquele ambiente, precisam de ver para quê, precisam para crer, precisam de sentir aquilo, entendeu? Por isso que é trazido dessa forma também. Cada trabalho tem sua importância. Quem assistiu o filme Arigó vai ver em um momento que Chico Xavier encontra Arigó e eles vão conversar. E ele fala que o trabalho dele é importante, a missão que ele veio fazer com o Dr. Fritz é importante aqui nesse mundo. Que o que ele está mostrando é importante, tem importância, faz parte da missão dele. E que se ele veio trazer aquilo daquela forma é porque algumas pessoas precisavam ver para quê? Para crer. Porque algumas não acreditam, né? Até algumas que passam por isso ainda continuam não acreditando. Então,
As pessoas que trazem isso na sua missão é porque há espíritos que vão chegar até eles que precisam de ver para crer, tá bom? Agora, deixa eu falar sobre as vestes que a gente utiliza dentro do terreiro. Eu falei que a gente utiliza da masculina, da feminina, e a gente também utiliza a touca na cabeça, isso depois que a gente sacramenta e batiza, a gente utiliza esses materiais, esses adereços. A touca serve para nossa proteção, ela serve como se fosse um capacete que vai proteger o nosso ori e os nossos chakras daqui, que estão localizados na cabeça. As guias são também elementos naturais que a gente utiliza, quanto mais natural, melhor, que vai trazer proteção para o restante dos outros chakras, e as guias, elas costumam fazer até de 3 dedos a 4 dedos para baixo do seu umbigo. Então, vai pegar várias partes e ela vai formar como se fosse um ângulo de energia ali em volta, que traz sobre nossa volta, trazendo proteção. Algumas guias rebentam porque há o acúmulo de cargas negativas que não conseguiram ser dissipadas e que arrebentaram, e aí elas foram dissipadas, essas cargas negativas. E essas guias, na nossa casa, a gente tem 3 guias padrão, que a gente utiliza para quando o médium começa, e depois ele vai fazer dos pais de cabeça, mãe de cabeça. Essas 3 guias aqui são as guias que a gente pede para a nossa casa, né? Uma guia que são para os guardiões, uma guia de Ogum representando a nossa casa e uma guia que vem Oxum, Oxalá e Ogum representando a nossa casa também. Essas guias, elas são usadas cruzadas, tá bom? E aí, depois que você faz a leitura de Ori, você passa pela iniciação, tem a leitura de Ori, aí você sabe qual é o seu orixá, você vem fazendo as guias dos seus orixás, né? Tipo de Oxóssi, de Iemanjá, Oxóssi com Iemanjá, Xangô com Yansan, a guia de Xangô, guia de Yansan, de Xangô com Yansan. Então, cada guia que vai sendo feito na energia de cada entidade ou orixá, ela nos traz proteção. Eu tenho um brajá que está aqui, que é um brajá dos guardiões. Ele é de 7 fios, porque é um brajá de pai de santo. Então, ele é utilizado para proteção. No dia que tem gira de guardião, eu costumo utilizar ele, mais algumas guias de Exu, né? Eu utilizo só eles, não utilizo todas as guias. Pai Bruno, mas pode utilizar as guias de Exu junto com as guias dos outras espiritualidades? Pode. Não tem nada de interferir. Ah, porque um trabalha com um espírito tal, outro trabalha com outros tipos. Se você for pegar isso, cada linha trabalha especificadamente mais em uma área, né? Então, não é só porque Exu Pombagira trabalha com, principalmente o Gilei trabalha com a área que é mais desafiadora de trabalhar, que a gente separa, tá bom? A gente não enquadra aqui direita e esquerda. Nós somos um só em prol do Criador. Então, a gente não separa. Hoje tem gira de guardiões, um exemplo. E outros lugares falam, hoje tem gira de esquerda. A gente não separa esquerda e direita. A gente é tudo uma só em prol do Criador. Eu entendo que existe espiritualidade que trabalha a minha esquerda e espiritualidade que trabalha a minha direita. E aí, quando fala que trabalha a minha esquerda, quer dizer que está trabalhando nas trevas, resgatando alguns espíritos sofredores, executando a lei sobre alguns espíritos. E quando se fala da minha direita, são alguns espíritos que trabalham ali na luz somente, entendeu? Trabalhando nessas esferas. Mas a gente não separa quando é que matéria, esquerda e direita. A gente é um só em prol do Criador, por isso que as guias a gente utiliza sempre juntas, não separamos, tá bom? Eu acho que é isso por hoje. É isso que eu queria passar para vocês sobre os materiais de trabalho, sobre veste, adereço. Tem um outro material que eu não citei, que é muito utilizado também, que é o alguidar. O alguidar é um pratinho de barro que é colocado, costuma colocar água, costuma colocar ervas. Em outros locais que você quer fazer algum banimento, então você coloca fogo. Mas o alguidar que eu utilizo para banimento, eu não posso utilizar ele mais para fazer trabalhos com ervas, com água, entendeu? Tem que ser alguidares diferentes, porque um vai trabalhar a quebra dessas energias e outro vai trabalhar essas energias positivas sendo transmitidas, entendeu? Então é isso. Vocês têm alguma dúvida para eu poder esclarecer?
Oxalá te abençoe, Ana Laura. Tem alguma dúvida relacionada a materiais de trabalho, vestes e adereço? Que daí eu posso esclarecer. Deixa eu ver aqui. Usamos a touquinha depois do batizado? Fernanda, pode ser usado antes, tá bom? Mas a gente fala assim, que após o batizado tem que ser usado, entendeu? A gente pede que seja usado após o batizado. Pode usar antes? Pode. É porque, tipo, após o batizado eu vou para a gira e aí eu tenho... Não, hoje eu não quero colocar a touca, não quero colocar alguma proteção no meu ori. Tem que ser colocado para sua proteção, entendeu? Então, é um elemento a mais depois do batismo, mas pode ser utilizado antes também. Nós temos um médio, porque algumas pessoas têm dificuldades financeiras e vai deixando só para depois fazer, entendeu? Teve um médico que falou, mas eu já posso fazer minha roupa do batismo, eu já posso fazer minha touca? Pode sim. Aí, no momento do batismo, se você já tem a sua roupa e a sua touca, você vai colocar... Olha eu entortando a touca aqui. Você vai colocar lá para sacramentar, entendeu? Antes do batismo. Tipo, nosso batismo vai ser dia 24 de maio, né? E aí, naquela semana, você precisa de colocar a sua roupa lá no altar para poder receber o axé, né? Para consagrar a sua roupa ali para os trabalhos após o seu batismo, tá bom? Se não falou, fala da quartinha, por favor. Não falei da quartinha. Quartinha são elementos utilizados não pela espiritualidade lá dentro do terreiro, entendeu? E a maioria dos que eu falei foi das linhas de trabalho para utilizar lá dentro do terreiro. A quartinha realmente é um elemento, mas ele é utilizado nas nossas firmezas. As nossas firmezas do nosso altar. Pode ser uma quartinha para o meu orixá Oxóssi, pode ser uma quartinha para o meu orixá Xangô, para o meu orixá Iemanjá, ou pode ser uma quartinha para o meu Exu, entendeu? Ou para a minha pombagira. Então, a quartinha, ele é um elemento a mais que traz uma magística e uma energia para você e para a sua proteção. Nas quartinhas, a gente costuma colocar alguns minerais, né? No meu, tem uma pedra que eu recebi, que ela é o meu otá. O que é otá? O otá é uma pedra de proteção que a gente recebe, a gente não compra e não pega. Quando a gente compra e pega, a gente vai utilizar, mas ele não é um otá. O otá é quando você recebe um elemento de uma outra espiritualidade ou de uma outra casa ou de uma outra pessoa que é dada, voltada a alguma missão sua, algum compromisso. Em uma visita que eu fiz em Goiânia, numa casa santa, eu recebi o meu otá por um caboclo. Ele pegou um cristal no chão e me entregou e falou, isso aqui é seu. Quando eu olhei, era um quartzo verde. Eu sou filho de Oxóssi, regido por Oxóssi. Eu estou com a touca vermelha hoje porque eu fiz a iniciação na magia, então também sou filho de Ogum, tá bom? Mas a minha coroa é regida por Oxóssi, tá bom? E eu recebi esse quartzo verde. O que eu fiz? Peguei uma quartinha, coloquei lá dentro, coloco sempre a água, às vezes água de cachoeira ou a água filtrada mesmo, e deixo no meu altar. Sempre que eu quero aquela energia, eu tenho que ativar com a vela, tá bom? Eu tenho que firmar uma vela para eu utilizar daquela energia. A cor, Fernanda, seria a cor. Tá, a cor da touquinha é relacionada aos seus orixás pais. Um exemplo, você é filha de Ogum e Ansan. Você pode ter uma touca vermelha, uma touca laranja e uma touca vermelha com laranja. Eu tenho toucas verdes, toucas azuis. A vermelha eu tive depois, entendeu? A minha touca verde é voltada ao Oxóssi, minha touca azul é voltada a Iemanjá. Eu não tenho touca marrom, que foi apresentado na minha coroa também, Xangô, que tem uma missão comigo durante 7 anos, eu ainda não tenho, mas à medida que for apresentando, você pode mandar, pode pedir para fazer a touquinha. Um exemplo, você é filha de Ansan com Ogum, então pode fazer uma guia vermelha e outra, uma touca vermelha e outra laranja, tá bom? É conforme o seu orixá. Se você está terminando. Já. Já está terminando? Já. Só um pouquinho aí. Fala que já tá ok. Aí devia estar falando comigo aqui.
Mais alguma dúvida relacionada à touca? É isso, tá bom, Fernanda? É voltado aos seus orixás. Mais alguma dúvida? Podemos finalizar. Qualquer dúvida que vier também para vocês que estão aqui ou para vocês que ainda vão assistir, vocês podem anotar e esclarecer lá no nosso grupo, tá bom? Tudo bem, então. Queria agradecer a presença de vocês, a presença na aula de hoje, a presença daqueles que ainda vão assistir à aula, que estão aprendendo com os nossos ensinamentos, meu e do Felipe. E agradecer que sem vocês a gente não estaria aqui para passar o nosso ensinamento adiante, tá bom? Agradecer pela vida de vocês, que nosso Pai Oxalá abençoe cada um e ilumine a caminhada de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe. Até mais, até a próxima. Axé, arro, até mais. Fique com Deus.